Parabéns, senador Paim, pelo pronunciamento. Tomara que um dia esse país respeite as nossas mulheres, os nossos filhos. E uma dessas formas de respeitar as nossas mulheres é ele possibilitando mais vida, mais anos de vida. Lógico, prevenir câncer é prolongar a nossa vida. Então, qualificando, o caminho para esse seria realmente dar oportunidade a todas as mulheres, todas, a partir da idade determinada, medicamente falando, através da medicina, ter a possibilidade de ter o acesso fácil a um mamógrafo, a um especialista, enfim. Jeito tem. É só, com certeza, dar qualidade ao gasto e priorizar. Eu acredito muito nisso, mas enquanto isso não acontece, vamos no nosso dever e na nossa missão, bradando, falando, para que realmente possamos, quem sabe, ser assim ouvido e concretizado todas essas ações. Mas parabéns pelo pronunciamento. Senhora Presidente, senadores, colegas senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora Presidente, o que me traz à tribuna na tarde desta quinta-feira, aqui no Senado, é mais uma vez expor a lamentável situação do desgoverno do meu Estado. Como é triste, senador Paim. O Estado de Sergipe. Gostaria de estar falando de coisas boas, de que a saúde ia bem, de que a educação ia bem, de que a segurança ia bem, e mostrar aqui a tentativa do governo de Sergipe de continuar tapando, ou insistir em tapar o sol com a peneira, como se diz no popular, iludindo, ludibriando a população sergipana. Hoje, o Jornal da Cidade, um dos jornais mais importantes do nosso Estado, traz em sua página política uma matéria cuja manchete é, abre aspas, aos incrédulos, mais uma obra do Proinvest, fecha aspas, está aqui. Aos incrédulos, mais uma obra do Proinvest. Eu que pergunto, será que dá para acreditar num governo como esse? No governo que lá está? Claro que não. O povo sente na pele. Ora, colegas senadores, o governo refere-se à obra da rodovia que liga a cidade de Pirambu à cidade de Pacatuba e comemora com extremo estardalhaço a pavimentação de uma estrada que lá está, mas que, na verdade, serão realizados 21 quilômetros de obras de pavimentação, quando, na verdade, o previsto era muito mais do que isso, já que o incompetente governo que lá está não conseguiu autorização por parte do IPHAM e embargou a obra em função da inexistência de alguns sítios arqueológicos. E aqui cabe um questionamento. Se a estrada já existe e sabe-se que na região há áreas a serem preservadas, por que não foi realizada uma consulta ao órgão técnico responsável para que essa obra fosse realizada integralmente, bem antes? Isso mostra que o governo não tem planejamento. A quem aquele governo, o governo do meu Estado, quer enganar? Na verdade, é o povo de Sergipe que não acredita mais no governo. Há cerca de um mês, o portal de notícias Infonet divulgou, abre aspas, Proinvest, 25 milhões investidos na segurança, fecha aspas. E o que temos presenciado? Pois lhe digo, o que temos presenciado, a questão da falta de segurança está instalada de tal maneira no nosso Estado que o próprio portal Infonet, na coluna do conceituado jornalista Adilberto de Souza, publicou nesta terça-feira passada uma nota com outro título, abre aspas, Sergipe assustado, fecha aspas. Em sua nota, o jornalista mostra de maneira clara e objetiva, a insegurança a qual o povo sergipano está submetido, quando relata, abre aspas, é visível e lamentável a incapacidade do governo para proteger o patrimônio e a vida do povo sergipano. Somente no último final de semana ocorreram 22 assassinatos em Sergipe, mas a polícia não conseguiu colocar as mãos na maioria dos responsáveis por estes crimes. E segue o jornalista, abre aspas, no interior a situação é tão grave,
que alguns policiais evitam dormir nas delegacias, com medo de serem atacados na calada da noite. E isso existe, senador Paim. Delegacia de São Domingos, disseram os moradores de lá, ela é lacrada. A janela é lacrada por grades, a porta também, e aí é fechadas, onde os policiais estão também com muito medo de serem atacados. Ora, se nem a polícia está segura, imagine a indefesa população. Abre aspas, palavras dos jornalistas. Continuando. Iterados sobre a falência da segurança pública e os marginais continuam aterrorizando os cidadãos de bem do nosso Estado. Fecha aspas. Senhora Presidente, dentre as 22 vítimas de assassinato no último final de semana em Sergipe, estava o ex-prefeito de Itabaianinha, cidade importante do nosso Estado, município localizado no leste sergipano, Joaldo de Lima Carvalho, que foi morto a tiros em sua propriedade na zona rural de Itabaianinha. E daqui, da tribuna do Senado, gostaria de externar, mais uma vez, os meus sinceros sentimentos a toda a família de Joaldo de Lima Carvalho e a todo o povo de Itabaianinha. Bárbaro assassinato. Senhora Presidente, colegas senadores, diante dos fatos, resta-nos a perplexidade. É assim que está o povo sergipano. Somos um dos estados com maiores índices de analfabetismo do país, em pleno século XXI. Temos em Sergipe, senhora Presidente, 125 mil adolescentes analfabetos entre 15 e 17 anos, mais de 200 mil analfabetos, adultos e mais de 266 mil sergipanos com mais de 25 anos que se encontram na mesma situação. Em relação ao IDEB, no tocante ao ensino fundamental, somos os penúltimos do Nordeste e no ensino médio temos a pior nota da região. E o que dizer da saúde? Sergipe, senhora Presidente, tem a pior taxa de leitos por habitantes do Nordeste. O caos nos hospitais públicos está instalado e não é de hoje. Os pacientes têm sido atendidos de forma desumanas, em macas e em cadeiras plásticas. Falta-lhes tudo, de remédios básicos às condições dignas de atendimento. Aos profissionais, aos abnegados profissionais de saúde, faltam condições de trabalho, porque pior do que uma má remuneração é uma má condição de trabalho. A medicina, senhora Presidente, são anos e anos de estudo. São 6 anos de faculdade, mais 4, 5 anos de residência para você aprender a tratar. Muitas vezes, na hora de tratar, falta um simples analgésico, uma simples ampola, que muitas vezes não custa R$1 e que muitas vezes é o limite entre a continuidade da vida e a morte prematura. E é assim que acontece nos nossos hospitais de Sergipe. Faltam condições de trabalho, faltam salários dignos e ambos, pacientes e profissionais da saúde, faltam-lhes esperança. Lamentável tudo isso. Não é de hoje que venho alertando ao povo sergipano que o Estado possui uma dívida que ultrapassa os 5 bilhões de reais. Foi também um dos primeiros a chamar a atenção para a irresponsabilidade fiscal do Estado, com o atual governo que lá está. Passou a priorizar duvidosa política de empréstimo em detrimento, realmente, à qualidade do gasto público. E aqui, senhora Presidente, retorno à questão do Proinvest. Antes, porém, gostaríamos de saber onde foram gastos os mais de 2 bilhões de reais contraídos através de empréstimos anteriores. Gostaria de saber, senador Paim. Será que não devíamos focar na qualidade dos gastos públicos? Afinal de contas, dinheiro emprestado não é dinheiro dado. E, em algum momento, essa dívida terá que ser paga. E quem pagará a conta com juros e correção monetária? Claro que, mais uma vez, vai sobrar para o já sofrido povo sergipano. Mas ainda um questionamento que gostaria de fazer. Quanto aos juros em relação ao empréstimo do Proinvest, estamos devendo? Quanto? Com certeza, dos cofres do povo sergipano, sairá este ano quase R$1 bilhão para pagar os juros
e amortização de toda essa dívida. Há poucas semanas denunciei aqui o déficit da Previdência em Sergipe, que, por incrível que possa parecer, está em uma situação pior do que outros 22 estados da nossa federação no tocante ao déficit previdenciário. Mas, contraditoriamente, senhora presidente, a boa qualidade do gasto público diariamente. Se a senhora abrir o Diário Oficial de Sergipe, o que vai ver é nomeações e mais nomeações, os chamados CCs. Nunca na história do nosso Estado estivemos tão endividados. Nem o servidor público tem a certeza, dito pelos próprios secretários do governo que lá está, se eles receberão ou não seus devidos salários dentro do próprio mês. Além de sermos o penúltimo estado na qualidade de acesso à transparência do gasto público no país. E a gente sabe, senhor presidente, que quando falta a transparência, a corrupção está ali do lado. É irmã siamesa, lado a lado. Diante de tudo isso, senhor presidente, qual o crédito de confiança que esse governo quer receber da população sergipana? Com certeza, não tem nenhum. Essa não é uma questão de incredulidade da oposição. O relato são fatos lamentáveis e esses fatos não foram criados pela oposição. Esse governo, ou melhor, aquele governo que lá está, herda de si mesmo o próprio desgoverno. Finalizo, senhor presidente, o meu pronunciamento citando aqui Martin Luther King. Em seu célebre discurso, e assim como ele, eu também tenho um sonho. E o meu sonho se reflete em vários outros sonhos. No sonho de todo o povo sergipano, de um dia voltarmos a ser um Estado pacífico, um Estado ordeiro, um Estado crescente, um Estado desenvolvimentista, conhecido por sua segurança e pela sua qualidade de vida. Não podemos, senhora presidente, de forma nenhuma, cruzar os braços, sermos omissos, calar diante de tanta perversidade que lá está. Eu não sou incrédulo, é porque a realidade que o povo sergipano vive e convive é extremamente perversa por causa do desgoverno que temos no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.